Fala investidor, fala investidora. Esse é o vídeo em que eu vou te mostrar quais são as melhores ações para receber bons dividendos e conseguir uma excelente rentabilidade no mercado de ações. Vou te mostrar nesse vídeo também que é possível ter uma previsão de pagamentos mensais de dividendos com essas 6 empresas na carteira. E no final desse vídeo eu quero mostrar para vocês como eu faço toda a análise das empresas, como eu chego a tirar a conclusão de tudo que eu falei para vocês durante o vídeo. Então, se você ficar até o final, você vai conseguir pegar essa informação também, que é muito relevante para você que está iniciando nos investimentos. Então, vamos iniciar essa aula após a vinheta. Bom, pessoal, iniciando aqui, eu já abri o site do Investidor 10. Para você que não sabe o que é o site do Investidor 10, é basicamente o site em que eu faço as análises das empresas, tá? E é claro, aqui é de uma forma mais enxuta, mais resumida. Então, para a gente poder fazer as análises necessárias para conseguir ver os resultados da empresa, a gente usa o Investidor 10 aqui, mas existem vários outros sites também. Eu vou deixar o link aqui para você do Investidor 10 na descrição, simplesmente para poder facilitar o acompanhamento desse estudo aqui que eu vou fazer para vocês agora neste momento. Então, começando aqui com o nosso primeiro ativo, seria a ISA Energia, com código ISAE4. Bom, pessoal, a ISA Energia, ela atua no setor de energia, como o próprio nome já diz aqui. Então, a ISA Energia Brasil, tá, que mudou o nome, vocês viram aí no início que está ISA CETEP, mas essa empresa teve uma modificação no seu nome, tá? Então não é ISA CETEP mais, é ISA Energia Brasil. E o que é mais importante você entender aqui nesse exato momento? Existe dentro deste setor 3 segmentos. E esses segmentos são divididos da seguinte forma: geração, transmissão e distribuição. E neste caso aqui da ISA Energia, ela atua no setor de transmissão, que é o melhor segmento dentre o setor de energia. E analisando os principais indicadores da empresa, a gente tem aqui o PL. Para quem está iniciando nos investimentos agora e não entende o que é o PL, vou explicar para você aqui agora. O PL significa preço sobre lucro. Ele mede quantos anos o investidor levaria para recuperar o seu investimento pelo lucro da empresa. Ou seja, aqui você consegue comparar se essa ação, se esse ativo, ele está caro ou barato. E é claro, não somente esse indicador, como também o PVP, que eu vou falar daqui a pouco. Na prática, o PL basicamente se resume em anos o que você vai ter de retorno. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um PL da ISA Energia de 4,49. O que isso significa? Eu tenho 4 anos e quase 5 meses aqui neste caso, arredondando 49, né? Para poder ter o retorno de todo o meu capital que eu investi na empresa. E daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o que o PL influencia mais para frente do vídeo. Agora, em relação ao próximo indicador aqui, a gente tem o PVP, que basicamente eu vou dar um exemplo aqui de uma garrafa para exemplificar, tá? Mas lembra que é um exemplo, então não é para seguir isso aqui como se fosse a empresa em si, tá? Não leva em conta a questão do valor da garrafa no sentido de resultado financeiro, de forma alguma. Vamos supor que eu chego na loja para poder comprar uma garrafa térmica e o valor daquela garrafa, o que ela realmente vale, custa R$100. E aí o que acontece? Você foi lá, passou naquela loja, viu a garrafa e ela estava custando naquele dia que você viu, custando R$80. Nossa, essa garrafa está com 20% de desconto. Então, ou seja, ela está mais barata do que ela vale. Basicamente é o que acontece aqui neste caso com a ISA Energia. Então, se você tem um PVP nesses valores aqui, ó, de 0,8, é exatamente os 20% de desconto que você estaria pagando nesse exato momento sobre o valor da empresa. E agora eu quero te mostrar na prática a diferença desse valor do PVP, tá? O que significa na prática aqui o valor de mercado e o valor de patrimônio, né? Então basicamente o PVP A1, que seria o valor justo da empresa, seria esse aqui, ó, patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido da ISA Energia é 19,71 bi. E aí, se você olha lá para a cotação a um pouco mais de R$23, então o real valor da empresa
é 19,71 bi, porém hoje ela está cotada nesse valor aqui de 17,78 bi. Então basicamente você já conseguiu entender aqui o que eu queria dizer para você sobre a questão do PVP. Agora, um fator muito importante para você entender também é sobre as receitas e lucros da empresa. Isso aqui é um fator muito importante para você conseguir entender o PL, tá? A informação que eu trouxe para vocês sobre o PL, né, só para a gente poder recapitular aqui. O PL é o tempo que você vai ter de retorno em relação ao valor que você investiu. Você viu lá que é um pouco mais de 4 anos para você conseguir obter o retorno do capital investido. O que eu acabei de te explicar aqui vai servir como uma forma de você entender exatamente o que eu quero te explicar agora. A receita da empresa, se você analisar nos últimos anos, ela vem crescendo constantemente. Toda vez que você vê ali passando os anos, a cada 12 meses, a receita líquida cresce. O que eu quero te dizer aqui, o PL que você viu de 4,5 lá em cima, ele está relacionado aos resultados da empresa. Então, se você pega o valor atual da empresa, a receita que ela teve nesse exato momento, todos os dados que ela tem financeiro desse exato momento, PL é aquele que você viu lá em cima. Agora, se os resultados da empresa daqui nos próximos trimestres acontece algumas alterações, tanto para cima quanto para baixo, aquele valor do PL ele tende a mudar, tá certo? Só isso que eu queria explicar para você aqui. E um ponto bem interessante em relação ao patrimônio da empresa, você vê que o setor de energia ele tem essa peculiaridade que muitas empresas cíclicas, que eu vou mostrar para você também, mais para o final do vídeo, você vai entender que esse é exatamente um ponto muito interessante no setor de energia, que é o seu patrimônio, que está sempre crescendo de forma recorrente. Então, você não vê tantas volatilidades no seu patrimônio. Se você pegar aproximadamente o valor atual da empresa, ela está aqui em 20 bilhões. Então, olhando esses últimos 4 anos aqui, a empresa teve, olha a diferença, ó, ela soltou de 15 bi para 20 bilhões. Então, esse é o resultado do valor patrimonial que a ISA Energia vem tendo ao longo dos anos. Então, se você pega a cotação da empresa hoje, que eu estou te mostrando aqui, ó, de R$ 23,82, o que vai acontecer é que daqui 4 anos esse valor tende a subir muito mais do que está aqui atualmente, tá bom? E por que eu estou falando isso? Eu vou te mostrar aqui agora o quanto de rentabilidade a ISA Energia teve nos últimos 10 anos. Olha só que interessante. Se você pegar nos últimos 10 anos a rentabilidade da ISA Energia e dividir esse valor em 10 anos, tá? Você vai ter que pegar o valor de 385,74 dividido por 10. Essa empresa trouxe de retorno para você 38% ao ano. 38,57% para ficar exato. E se você descontar a inflação, que seria a rentabilidade real mesmo, seria esse valor aqui de 187,9. Que mesmo assim, se você dividir por 10, vai dar 18,79% de rentabilidade. E aí, quer dizer, se você pega essa rentabilidade que a ISA Energia teve e mais os dividendos, que inclusive a ISA Energia, se você olhar aqui, está pagando apenas 6,68% de dividendos. Porém, ainda falta um pagamento aqui no mês 3, que ainda não foi pago. Por isso, está um pouco mais de 6%, né? Ou seja, nem chegou aos 7% ali. Mas se você somar com esse dividendo aqui, que vai cair no mês 3, dia 21, vai dar um pouquinho mais de 10%, 10,02% para ser mais exato. Então, se você soma 18,79 mais 10,02, você tem aqui 28,81%. Então, quando você vê aí as pessoas falarem assim, bom, as ações estão pagando muito poucos dividendos, isso é normal, tá? As ações não vão pagar para você 20% de dividendos ou algo maior do que isso, a não ser que seja algo extraordinário, que pode acontecer, tá bom? Então, fica esperto, fica atento a esses detalhes, porque as empresas têm um poder de valorização muito grande. Então, para finalizar aqui com a ISA Energia, a gente tem o primeiro pagamento no mês 1, depois no mês 2 e o mês 3 para esse ano de 2025. Ou seja, nesse caso,
você já tem aí seus primeiros 3 meses do ano garantido os dividendos. E isso não quer dizer que no próximo ano vai se repetir. Analisando esse ano de 2025, esses são os resultados das datas de pagamento. E agora a próxima empresa que eu quero trazer para vocês é o Banco do Brasil. Então você vai ter aqui o código BBAS3 e vai encontrar o Banco do Brasil aqui no Investidor 10. E aqui, pegando as ações do Banco do Brasil, você tem exatamente a mesma situação, tá? O que vocês viram anteriormente na Isa Energia, que é basicamente a mesma coisa. E pegando a parte de indicadores aqui, você teria 6 anos e quase um mês aqui para ter o retorno do seu capital investido. E o PVP é exatamente a mesma coisa. Você tem 11% de desconto no Banco do Brasil nesses preços atuais, tá? Lembrando que a cotação nesses valores aqui, o PVP está em 0,89. Se a cotação sobe da empresa, automaticamente o PVP vai subir. Você vê também um resultado crescente nos últimos anos. É claro que o banco teve um resultado muito superior aqui a partir do ano de 2022. E o principal ponto que você precisa entender também é que não adianta somente a receita líquida da empresa crescer. Então, se a receita do banco está crescendo, só que o lucro líquido não acompanha a receita, né? O que é o lucro líquido? É essa linha aqui, ó, que vocês estão vendo. Se esse lucro líquido não acompanha as receitas, se ele, por exemplo, começa a cair aqui, não adianta você ter a receita líquida alta. Então isso é um fator também muito importante. Tem muitas empresas que crescem muito a receita líquida e o lucro líquido cai. Então neste caso, falando por exemplo dos dividendos, não significa que você vai receber os dividendos maiores da empresa porque a receita líquida dela cresceu, tá bom? Então esse é um ponto também para você ficar atento. Você consegue ver que nos últimos anos a evolução do patrimônio foi bem interessante também. Então, o banco é uma das opções interessantes para você ter na carteira, principalmente para você que é conservador, porque ela não tem uma volatilidade no patrimônio, assim como você viu na Isa Energia. E só de curiosidade, o patrimônio da empresa hoje está avaliado a 179,62 bilhões com B, viu? Então, olha só o quanto é importante você dar valor a uma empresa que você pode ser sócia, se tornar acionista da empresa, que já é gigantesca. Uma empresa que tem mais de 200 anos na Bolsa de Valores. E olhando a sua frequência dos pagamentos de dividendos, normalmente o Banco do Brasil paga no mês 2, no mês 3, no mês 6, no mês 8, no mês 9, no mês 12. São as datas que o banco paga os seus dividendos, tá certo? Então é isso que eu queria falar para você aqui no Banco do Brasil. Agora, se você chegou até aqui, se você gosta desses tipos de conteúdos assim, que eleva o seu nível de conhecimento, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber todos os vídeos que eu vou colocando aqui ao longo do tempo. Porque eu não faço somente análise de empresa, você vai aprender a montar uma carteira do zero, você aprende a analisar balanço, você vai aprender muita coisa aqui, que sem dúvida alguma você pagaria facilmente R$2.000, R$3.000 por um curso, que vai passar para vocês lá dentro do curso exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês de forma gratuita. Agora, um outro banco aqui bem interessante é o Banco ABC Brasil. E pegando aqui os indicadores, é exatamente como eu disse para vocês. Você vai avaliar conforme o Banco do Brasil. Não vai mudar nada, tá certo? E qual é o principal ponto que eu queria destacar para vocês aqui? Está relacionado o que a empresa tem de patrimônio, tá? Que seria isso aqui, ó. Se você pega o patrimônio líquido da empresa, você vê que é bem inferior ao Banco do Brasil, né? Então é um banco bem menor do que o Banco do Brasil em termos de patrimônio líquido. E o que eu quero dizer para você aqui na prática é que o Banco ABC ele é uma small cap, ou seja, é um banco que geralmente ele tem mais volatilidade no mercado, tá certo? Mas ao mesmo tempo ele pode também te trazer mais retornos financeiros em termos de rentabilidade. Que a rentabilidade do banco foi de 228% nos últimos 10 anos. Então, fazendo aqui uma conta bem simples, né, como é dividido por 10, você tem aqui então 22,8% de retorno em rentabilidade, fora os dividendos que a empresa pagou nos últimos anos.
Ah, e qual é a frequência de pagamento do Banco ABC? Bom, o Banco ABC, ele tem algumas alterações aqui ao longo do tempo. O que você percebe aqui, ó, olhando junto comigo? No ano de 2022, o banco pagou no mês 1, mês 4, 7 e no mês 10. Porém, no ano de 2023, o banco pagou no mês 1 e no mês 8. E pegando aqui o ano de 2024, o banco pagou no mês 2 e no mês 7. Então, se você pega o ano de 2023 como exemplo, o banco pagou no mês 1, assim como em 2025 agora, e a tendência é que ele pague novamente ou no mês 7 ou no mês 8, tá certo? Sendo assim, se você pega o pagamento dos dividendos da Energia, do Banco do Brasil e do Banco ABC, você já consegue estar recebendo frequentemente os dividendos ao longo do ano. Porém, ainda não acabou. Então, eu tenho aqui outras ações que eu vou te mostrar que você pode estar recebendo em outros meses que ainda não está completo. E o exemplo de mais uma empresa é a Caixa Seguridade. Então, com o código CXSE3, a Caixa Seguridade está na Bolsa de Valores recentemente. Então, tem um pouco mais de 4 anos que ela está listada na Bolsa e o seu PL está em 12,23. E sim, acaba sendo um PL alto. E eu queria chegar aqui neste ponto com vocês para que eu conseguisse trazer uma informação para vocês relevante. O PL bom para você estar adquirindo uma empresa, se passou de 8, significa que você está pagando um pouco mais caro do que a média no mercado. Se você analisar o setor, não só o setor de seguros, mas todas as empresas no geral, pegando uma média ali, o número mais adequado que você pode chegar ao PL seria um valor de 8. Então, se você paga acima de 8, você está pagando um pouco mais caro, ou seja, você vai levar um pouco mais de tempo para ter o seu capital investido. Agora, abaixo de 8 já significa bom, abaixo de 5 significa excelente. Então, você está tendo, sem dúvida alguma, um resultado excepcional. E eu quis trazer para vocês aqui o setor de seguros para poder explicar uma coisa que somente no setor de seguros tem uma diferença, que é em relação ao PVP. Então, pegando aqui este PVP da Caixa Seguridade, que está em 3,57, esse valor não é a melhor forma de se analisar. No caso do setor de seguros, o melhor indicador que você pode estar analisando é o ROI. E pegando o gráfico do ROI da empresa, você percebe que está crescendo, né? Então, o ROI da empresa está bem interessante em relação aos seus últimos anos. E se você for pegar a média do setor, você percebe que está um pouco acima de 7,5. Então, quer dizer, o ROI da Caixa Seguridade é bem interessante em relação ao setor. Agora, é claro, você pode pegar a Caixa Seguridade e comparar com seus pares, tá? E é aqui que você vai encontrar o ROI das outras empresas. Então, você encontra, por exemplo, a BB Seguridade com um ROI de quase 90%. E isso é muito expressivo. Então é um resultado bem interessante que a BB Seguridade vem tendo aí. E eu quero dizer para vocês que em breve eu vou fazer um vídeo sobre a BB Seguridade. Se, claro, você for inscrito no canal e ativar o sininho de notificação, você vai receber a notificação dessa seguradora, tá certo? Agora, se você está assistindo esse vídeo e quer aprender a investir, e não tem a capacidade de estudar sozinho, não tem tempo para poder estudar, ou seja, está encontrando dificuldades para aprender a investir. Se você tem uma carteira um pouco mais bagunçada, não sabe muito bem o que você está fazendo, é só você vir aqui, ó, Mentoria Investidor Inteligente. A partir do momento em que você entra na Mentoria Investidor Inteligente, eu vou entrar em contato com você e a partir deste contato eu vou te ensinar ao vivo, tá? Ou seja, através de uma chamada de vídeo, mais os materiais que eu tenho aqui, de todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, para poder te ensinar a investir de uma forma mais eficiente possível. E além disso, eu vou te acompanhar ao longo de todo esse tempo nos investimentos. Então, se você tem interesse realmente em aprender a investir em ações, ter um resultado muito eficiente, não só em ações, em fundos imobiliários, em ETFs e outros tipos de investimento, a partir do momento em que você entra na mentoria Investidor Inteligente, eu sem dúvida alguma eu vou dar o meu melhor para poder passar todo o meu conhecimento e fazer com que você tenha resultados muito eficientes. Então vamos voltar aqui e pegar mais uma empresa muito interessante, que seria a CSN Mineração, com o código CMIN3. Então temos aqui uma mineradora que apresenta os melhores resultados em relação à sua holding. Então a CSN Mineração ela está listada na bolsa, mas também
tem a holding, tá? Então existe a CSN Mineração e existe também a CSN Siderúrgica. E por que eu estou te dizendo isso? A CSN Siderúrgica ela tem outros ativos na carteira e que assim não estão performando nada bem. E no caso da CSN Mineração, que é o que eu estou mostrando para você aqui agora, é a empresa que apresenta o melhor resultado na holding. E aqui na CSN o PL não muda nada, é exatamente igual o que eu falei para vocês nas outras empresas. O PVP também não faz diferença em relação às outras empresas, com exceção, novamente falando, do setor de seguros. Então é exatamente isso que você está vendo, tá? A CS Mineração ela tem um PVP de 3,3. Então você estaria pagando 3,3 vezes o valor da empresa. Porém, se você analisar o setor de mineração no geral, as empresas têm sim um PVP superior a 1. Só que no caso da CSN Mineração, ela é mais cara inclusive do que a Vale, que é a maior empresa listada na bolsa. Porém, tudo existe uma justificativa. No caso da CSN Mineração, esse PVP de 3,3, ele significa que o mercado paga mais por ela, pelo fato dela ser mais eficiente, tá certo? Então, se você pega a Vale e compara com a CSN Mineração, sem dúvida alguma você tem um valor patrimonial da empresa quase que 2 vezes mais caro, tá? Então, se você pega, por exemplo, a Vale, deve estar em torno de 1,8, por exemplo. E esses valores são justificados porque, assim, a CSN é uma empresa mais qualificada em relação ao mercado, tá? Então você percebe que nos últimos anos aconteceu problemas aí com a Vale. Então foram 3 grandes problemas graves que aconteceu. Uma outra questão também, a CSN não tem a interferência do governo como a Vale tem. Então você percebe que o mercado ele acaba valorizando mais esses pontos, fazendo com que o ativo se torne mais caro. E pegando os dividendos da CSN Mineração, basicamente ela paga no mês 5 e no mês 12. E neste caso aqui, vocês já sabem que, como eu falei para vocês, setor de mineração é um setor mais cíclico. Então a receita vai flutuar muito mais do que outros ativos, como eu citei anteriormente. Então, como você pode perceber aqui, é exatamente isso que você está vendo. É essa volatilidade aqui da receita. Consequentemente, você também terá uma volatilidade nos dividendos. E aí, se você pega o lucro da empresa, vezes a cotação, e é claro, você pode fazer isso com todas as empresas. Você simplesmente pode observar esse detalhe aqui, ó. O lucro líquido, ele está acima da cotação. Então você percebe que a cotação está aqui embaixo e o lucro líquido aqui em cima. Então, por regra, no mercado, na maioria das vezes, tá? Se a empresa estiver saudável, como todas as empresas que eu estou mostrando para vocês, a cotação tende a seguir o lucro. Então é exatamente isso aqui que deve acontecer para os próximos meses, tá? Ou até mesmo a cotação ultrapassar os lucros, tá? Isso faz com que você consiga pegar boas oportunidades aí com as volatilidades. Então, eu tenho a CSN e inclusive uma das empresas que me deram mais resultados até hoje durante todo o tempo que eu invisto. Justamente porque eu já consegui comprar a CSN a R$4 e vender aqui mais ou menos em torno de 7. E aí depois que ela teve essa queda aqui, eu voltei a comprar as ações novamente e vendi novamente as ações nessa faixa dos R$7. E agora, recentemente, a empresa chegou a bater aqui essa faixa de preço dos R$4,70 mais ou menos, e eu comprei a R$4,77. Lembrando que isso não é recomendação de compra, tá, gente? Só estou mostrando para vocês aqui uma situação. E você viu lá que a cotação da empresa está abaixo da receita líquida. Então a tendência é que aconteça exatamente a mesma coisa, ó. A cotação volte a subir. Bom, e agora para a gente poder finalizar, eu montei uma carteira para o canal. E essa carteira do canal, você pode contribuir com ela de uma forma bem simples. Se você tem um hábito de comprar na Shopee, você pode estar usando este link. E a cada compra que você faz lá, eu ganho uma comissão. A partir dessa comissão, eu utilizo esse dinheiro para poder investir na carteira do canal. Além disso, é claro, eu tiro R$300 todo mês para poder investir na carteira. Então, é os R$300 e mais as comissões que eu vou recebendo de vocês que estão contribuindo aqui com o canal. Então, para a gente poder finalizar aqui este conteúdo,
eu tenho uma Ferbasa com o código FESA4. Todas as coisas que você vê, uma roda de carro, a roda do caminhão, a cadeira que você está sentando aí, se ela é cromada, a mesa e outras coisas que você perceber, às vezes que você nem vê, tudo que é cromado vem através da Ferbasa, tá? A Ferbasa, é claro, ela não produz somente o cromo, mas ela possui 95% dos direitos de extração de cromo no Brasil. Então é um monopólio, né? Quem investe nessa empresa, sem dúvida alguma, tem aqui um monopólio em suas mãos. E o interessante aqui também, é claro, que tanto a Ferbasa quanto a CSN Mineração têm as suas receitas dolarizadas. Ou seja, é uma das formas que você pode ter aqui um dividendo maior caso a cotação do dólar dispara, tá? Porque se o dólar dispara, o minério ele é cotado em dólar e ele é vendido em dólar. Então essa empresa ela vai vender o seu minério, ela vai receber mais por isso e automaticamente ela tende a distribuir seus dividendos e consequentemente ela recebeu em dólar. Obviamente, quando ela recebe esse valor em dólar, é convertido em real de uma forma diferente das outras empresas. Ou seja, é uma maneira de você diversificar o seu patrimônio, tá certo? Então, por isso que é importante você ter sim empresas de commodities, ou neste caso específico, falando de mineração, que também é commodity, tá certo? Então, é basicamente isso. Agora, o único ponto que a gente tem aqui para falar sobre a Ferbasa é os seus dividendos, que são geralmente pagos no mês 6, mês 9 e mês 12. Sendo assim, se você pega todas as empresas que eu apresentei para você aqui neste vídeo, você tem aqui praticamente todos os meses dividendos pagos aí no seu caixa, para você estar reinvestindo novamente em outras boas empresas ou até mesmo comprando exatamente as mesmas empresas. E é claro, nesse vídeo eu estou falando sobre ações, mas eu mostro para vocês lá na carteira do canal que eu também invisto em FIIs, que eu também invisto em fundos imobiliários e outros tipos de ativos. Então, se você chegou até aqui, claro, não esqueci o que eu falei lá no início do vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora como eu faço para poder encontrar todos os resultados das empresas que eu analiso para vocês. Você vai vir aqui na barra de pesquisa, vai escrever RI, ponto, e a empresa que você quer pesquisar. Por exemplo, a Auren Energia é uma das empresas que você pode estar vendo aqui todo o material disponível no site de RI. Então, assim que você acessa o site de RI da empresa, você vai ter aqui todas as informações da empresa. Os relatórios, os dividendos, as apresentações de teleconferência, que inclusive eu participo de quase todas, tá? Então, central de resultado, você vai conseguir encontrar tudo o que você precisa saber da empresa. Então, esse vídeo aqui foi mais uma aula muito importante para você que está iniciando no investimento. Então, se você já investe e ainda não chegou a fazer exatamente isso que eu mostrei para você, digita aqui para mim abaixo nos comentários. Eu não sabia sobre o site de RI, que aí eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Então, gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.